E aí, pessoal do canal, eu sou o Tony De Vito, estou aqui para mais um conteúdo no canal. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. O seu engajamento é muito importante. Então, pega o link do vídeo, manda para todo mundo, joga nos grupos, espalha por aí e tamo junto. Notícia está na sua tela. Processos e investigações estão tirando o sono de Bolsonaro e de seus aliados. O cerco está se fechando. E essa é a tendência. De agora em diante, a coisa só vai se complicar para o Bolsonaro. E tem processos que estão muito perto de colocar Bolsonaro na cadeia. Dizem que o Bozo vai voltar no início do mês que vem ao Brasil. Acho muito difícil. Ainda mais agora que a Carmen Lúcia mandou 7 processos contra Bolsonaro para a primeira instância. Isso significa que qualquer juiz, qualquer juíza que receber um desses processos pode decretar a prisão do Bolsonaro. Isso é só o começo, porque o Bozo responde a cerca de 100 processos em diversas instâncias e tribunais pelo país. E tem 4 deles que já estão em andamento e que assustam os seus aliados que estão preocupados com a sobrevivência política do líder de extrema-direita. Essas informações foram publicadas no blog da Malu Gaspar, no jornal O Globo, e a Malu Gaspar conversou com esses aliados que estão muito preocupados. É consenso que Bolsonaro não vai escapar da justiça brasileira. Minha gente, esse cara vai ser condenado. Eu não posso precisar o dia, o mês, o ano. Isso aí, ninguém tem bola de cristal. E a gente sabe que a justiça é lenta. Mas uma coisa é certa, Bolsonaro será condenado. Seja aqui no Brasil ou lá fora no Tribunal Penal Internacional em Haia. A certeza é que ele terá a devida condenação. Os bolsonaristas mapearam e avaliaram quais seriam as ações mais complicadas para o futuro político do ex-presidente. Curiosamente, não aparece nada relacionado à péssima gestão da pandemia de Covid-19, o que para mim é algo espantoso. Bolsonaro deveria ser punido primeiramente pela negligência durante a pandemia. É um dos crimes mais graves cometidos por ele. Não custa rememorar a quem tem a memória muito fraca que nós perdemos mais de 700 mil vidas no Brasil. E Bolsonaro é responsável por grande parte dessas vítimas. Tem a digital de Jair Bolsonaro nesse caso. Isso não pode ser esquecido. E pior ainda, não pode ficar impune. Mas, enfim, vamos aos processos que mais preocupam os aliados de Bolsonaro em relação ao futuro do extremista. Caso Maria do Rosário. Você lembra daquela ofensa que Bolsonaro fez contra a deputada federal Maria do Rosário? Esse caso é um dos que tiram o sono de Bolsonaro e sua turma. Os advogados do ex-presidente veem este processo como uma causa perdida e consideram que a condenação é inevitável. Além disso, politicamente, pode jogar mais lenha na fogueira, porque todo mundo sabe que Bolsonaro é misógino, é machista, e isso pode ser explorado pelos seus adversários políticos, em especial o PT. Caso Val do Açaí. Muita gente já esqueceu da Val do Açaí. Esse caso continua vivo, continua aí, pronto para avançar na justiça. Esse caso também tira o sono do Bolsonaro e envolve acusação de improbidade administrativa em torno da sua ex-secretária Valderice Santos da Conceição, conhecida como Val do Açaí. Acusada de ser uma funcionária fantasma, Val trabalhou com Bolsonaro entre 2003 e 2018 em seu gabinete.
nos tempos em que ele era deputado federal. Mas o Ministério Público aponta que ela sequer ia para a capital federal assinar seu ponto. Com provas descritas na coluna como robustas, a causa é considerada perdida pelo entorno do ex-presidente, assim como o caso da deputada Maria do Rosário. Dos processos listados na matéria no blog da Malu Gaspar, esses dois primeiros eu ainda acho que são os mais fracos. São coisas gravíssimas cometidas por Bolsonaro, mas quando você coloca ali para analisar, o Bolsonaro desrespeitou tanto as leis que tem coisas ainda mais graves, como, por exemplo, o próximo processo que está preocupando o Jair Bozo. É o caso do 8 de janeiro. As investigações sobre o ex-presidente ser um dos mentores e incentivadores dos ataques que seus apoiadores perpetraram contra as sedes dos três poderes da República em Brasília no último dia 8 de janeiro. Isso aqui é gravíssimo. Estamos falando de um ataque à democracia, um ataque à República, um ataque aos poderes constituídos, uma tentativa de destruir a democracia brasileira e consumada essa tentativa. Tivemos uma invasão e depredação dos prédios públicos numa clara tentativa de golpe e o Bolsonaro é o líder daquela corja que invadiu a sede dos três poderes. PT e PDT pediram ao TSE a inclusão dessas investigações e, em especial, a minuta golpista encontrada pela PF na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, nas ações que apuram abusos de poder econômico e político durante a campanha eleitoral. As ações que correm no TSE podem deixar o ex-presidente inelegível, e o pedido para incluir os ataques teria um efeito catalisador, de acordo com os adversários políticos. Na última semana, a defesa do ex-presidente pediu a exclusão desses elementos dos processos que correm no TSE, mas não foi atendida. Isso corre em paralelo com os inquéritos dos atos antidemocráticos e de milícias digitais, presididos pelo desafeto número 1 do bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Aqui nós temos um buraco que o Bolsonaro vai se enterrar. Milícia digital, fake news, atentado de 8 de janeiro, tem ainda a baderna que aconteceu no 12 de dezembro, no dia da diplomação de Lula e Alckmin. Só nesse quesito, Bolsonaro já pode ficar inelegível e ainda pegar um bom tempo de cadeia. Mas não acabou ainda. Tem o caso do povo Yanomami, que praticamente seria dizimado se Bolsonaro fosse reeleito. Gravíssimo também. Crise humanitária vivida pelo povo Yanomami em Roraima é outra razão da falta de sono do Bolsonaro, uma vez que no último dia 25 de janeiro foi aberto um inquérito na PF que busca apurar um provável crime de genocídio contra os indígenas, interligado com prevaricações e crimes ambientais. Além da própria acusação de genocídio, que pode levá-lo para a cadeia, os aliados de Bolsonaro temem que seja criada uma pressão internacional em torno do tema e acabe forçando a ida do ex-presidente ao Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia. E ele vai. Bolsonaro será julgado no TPI. Não tenha dúvida disso. Esses casos de repercussão internacional, como crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, são julgados em Haia. Não tem para onde correr. A justiça brasileira pode condenar Bolsonaro, mas não vai parar por aí. Será julgado também no Tribunal Penal Internacional. E não adianta ficar insone, Bolsonaro. Não adianta ficar sem dormir, desesperado. A justiça vai chegar em você. Justiça brasileira e justiça internacional. Não precisa se preocupar. Será condenado mais cedo ou mais tarde. E aí, você que está me assistindo, acha que Bolsonaro vai ser preso? E qual é o seu palpite? Esse ano ainda? Nos próximos anos? Ou você acha que ele vai conseguir escapar da justiça e ficará impune? Seria uma completa
desmoralização, uma vergonha sem precedentes para a justiça brasileira. Enfim, quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo, diga o que você pensa, não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Faça isso agora mesmo, senão você acaba esquecendo. Até o próximo vídeo e força progressistas!